última semana, nós encerramos falando sobre a função instrumental do perispírito, né? Recapitulando, nós temos 4 funções: função instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. Então, na semana passada, nós falamos sobre a função instrumental, onde o nosso perispírito, ele serve de instrumento para a gente interagir entre o plano material e o plano espiritual. E nós demos os exemplos, né, do desdobramento do sono, na hora do passe, na hora de uma reunião mediúnica, como que esse instrumento, ele é usado para a nossa comunicação. Hoje, nós vamos falar da função individualizadora. A alma é única e diferenciada, e o seu envoltório mostra refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Essas fotos foram retiradas do livro Conversando com os Mortos, de Chico Xavier. Essas fotos são bem antigas, vocês podem ver, são fotos em preto e branco, onde mostra a materialização parcial, né? Dá para ver basicamente a estatura e somente os detalhes do rosto. Abaixo do rosto não se nota nada. Braços, pernas, tronco, nada. E nós vemos que em torno da fisionomia do rosto existe toda uma estrutura perispiritual que reveste o que seriam as formas físicas desses espíritos. Ou seja, foram tiradas essas fotos, os encarnados são os que estão sentados. E os desencarnados apareceram nas fotos. E eles se materializaram ali com a mesma fisionomia que eles tinham quando estavam encarnados. Ou seja, quando a gente, entre aspas, morre, a gente não deixa de existir. A gente continua sendo alma única, ou seja, não existem dois como nós, não é? Nem mesmo os gêmeos idênticos são espíritos idênticos, eles são idênticos na forma biológica, genética do corpo material, mas são espíritos únicos e individuais, com as suas características muito, muito próprias, né? Então, ali eles estão se materializando da forma como eles eram quando encarnados. Ou seja, quando a gente desencarnar, a gente não vai perder a forma que a gente tem. Então, a gente vai se mostrar, tá? A gente vai refletir, certo? O que que a gente reflete? A nossa dor, a nossa sombra ou a nossa luz. Os estados espirituais do nosso espírito, porque aí nós já estamos em estado espiritual, nós somos alma quando encarnados nesse corpo aqui de carne. Somos alma. Deixamos o corpo de carne, somos espíritos. Espíritos vivendo na erraticidade, ou seja, fora do corpo de carne, por tempo, né, determinado, até que a gente volte a ter uma nova experiência e reencarne num novo corpo. Então, a gente vai refletir, certo? Porque a capacidade refletora é uma das qualidades que nós carregamos no nosso perispírito. Então, nós vamos ter uma identidade exclusiva, não é? Eu até falei sobre isso quando a gente estava falando das qualidades do perispírito, quando a gente disse que aos poucos, à medida que eles vão adquirindo consciência e vão entendendo que já estão lá, e também de acordo com a evolução do espírito, sendo que espíritos mais evoluídos têm mais condições de manipular os fluidos e de conseguir essas transformações. E eu dei o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, talvez vocês se recordem, aonde,
para nós, né, que nós não somos contemporâneos de Dr. Bezerra, nenhum de nós aqui na sala estava encarnado com ele quando ele aqui estava pela última vez no corpo. Então, nós conhecemos Dr. Bezerra como? Por fotografias, certo? E a gente conhece a biografia da vida dele encarnado e a gente agora tem a oportunidade de conhecer o trabalho dele no mundo espiritual. Se Dr. Bezerra de Menezes, para ser conhecido por nós, né, a gente precisa olhar para uma fotografia dele e ver aquela pessoa que vai trazer o nosso pensamento, Dr. Bezerra de Menezes. Então, todas as fotos que a gente pega de Bezerra, ele já é um ancião, meio calvo, barbas brancas, os olhos muito claros, pele clara, gordinho. Se ele aparecesse para nós hoje, né? Nós não conhecemos Bezerra de Menezes aos 30 anos de idade, aos 40. Nós não conhecemos. Se ele se apresentasse com essa idade para nós e dissesse para nós que é Bezerra de Menezes, nós não iríamos acreditar, porque não faz parte dos nossos arquivos de memória visual, fotográfica, a imagem dele nessa idade. Então, para ele se fazer Bezerra para nós, ele tem que assumir a postura de um espírito ancião. E como ele é um espírito de alta categoria, ele sabe muito bem manipular esses fluidos. Mas a maioria dos espíritos, numa condição um pouco melhor, né? Eles não se mostram como anciãos. Eles geralmente têm uma aparência bem jovial. Eu falo que no mundo espiritual não tem velho. Porque no mundo espiritual as pessoas têm aí no máximo até uns 42 anos de idade. Tirando os casos em que eles forjam a idade mesmo porque querem, para serem reconhecidos ou porque se sentem confortáveis dessa maneira. Mas a maioria deles tem a capacidade de fazer essa mutação aí, tá? Mas não deixam de ser as pessoas que são, os espíritos que são, com as capacidades, com todas as bagagens, né? De espírito imortal, das reencarnações anteriores, tá tudo ali dando a ele a capacidade de se individualizar, ou seja, ele não se perde, nada da aquisição dele é perdida, e nada da aquisição dele é igual a do outro, né? Isso aí é nosso. E eu fico pensando como que Deus é tão perfeito, não é? Porque criou tantos espíritos e cria até hoje, e ninguém é igual. É muita criatividade, não é? Apesar da gente estar aqui, todo mundo num planeta de provas e expiações, passando basicamente por testes, por fatos na nossa vida que estão muito, assim, é muito medido, né? Por quê? Porque a gente está aqui num planeta onde a condição é essa, geográfica é essa, a condição econômica pode variar de um ponto para outro, mas dependendo de onde a gente se situa, a gente vai passar por dinâmicas muito similares, apesar de nossas vidas terem aspectos diferentes. Vou dar um exemplo. Se nós fôssemos morar numa área onde tem terremotos, aonde tem maremotos, certo? Nós vamos morar numa área que tem uma propensão geográfica para esses acidentes. Ou seja, vai existir dinâmicas na nossa vida que vai nos colocar nessa situação a todos. Porém, nem todos que estiverem nessa situação vão responder a esse evento da mesma maneira. Mas vai existir situações que são iguais para muitas pessoas. Outra coisa que a gente pode falar agora é da pandemia. Estamos todos passando, né, pela pandemia do Covid-19. Todos nós estamos submetidos a esse vírus, né? Todos pegaram Covid? Não. Todos que pegaram Covid morreram? Não. Todos que se recuperaram de Covid tiveram sequelas?
Não. Entende? Então, todos passamos pela mesma prova e alguns de nós teve essa prova um pouco mais complexa, um pouco mais profunda do que outros. Mas nós estamos todos submersos nessa onda, né? Nessa pandemia aí. Até aqui tudo bem? Tudo certo. Então tá. Então a gente vai continuar. Se tiver alguma pergunta, é só fazer, tá bem? Bom, vamos então falar um pouquinho da função organizadora. É uma função notável no processo reencarnatório, em que o ritmo morfogenético leva à formação de novo corpo físico. Olha que interessante. O nosso perispírito, ele organiza o nosso processo de reencarnação. E a formação celular morfogenética, né, da forma genética que nós vamos ter, vai levar ao quê? A um corpo físico com características específicas, né? Se nós vamos ter pais, ambos afrodescendentes, nós não vamos nascer branquinhos, não é verdade? Porque a genética nos leva a ter a cor de pele negra. Se nós tivermos pais asiáticos, teremos cor de pele como os dos asiáticos. E as características todas, certo? Por quê? Porque a nossa forma genética está de acordo com os nossos pais biológicos que vão nos dar um corpo novo. Porém, aí é que mora o X da questão. O que organiza a vida do espírito não é o corpo que ele ganha, né? O corpo que ele ganha, a ferramenta, é o uniforme de trabalho. Então, ele está lá no mundo espiritual, fazendo uma programação reencarnatória. Muitos de nós não têm acesso sequer a isso, por falta de merecimento, por falta de crédito, por falta de moralidade, né? Então, nessa hora aí, a gente para e pensa que nem sempre o espermatozoide, que é o rápido, o sarado, que corre, né, bonitão, ele ganha corrida do óvulo. Não, ele às vezes não ganha. Às vezes quem ganha é aquele lerdinho que vai lá, ó, devagarzinho, vai aqui, vai ali, mas ele é tenaz, ele não para no caminho. E às vezes é aquele que vem cheio de defeitinho e ganha corrida e fecunda o óvulo. Olha isso, né? Então ganha corrida quem precisa ganhar. Não é o mais esperto, o mais saudável, o mais musculoso, o que corre mais rápido. Não. Porque se ali, para aquele espermatozoide, não tiver conectado o fluxo espiritual daquele espírito, ele não ganha corrida. Ele chega lá no óvulo e ele não penetra o óvulo. E o lerdinho tortinho lá, cheio de probleminha, que é aquele que tem que ganhar, porque é ele que vai ganhar o corpo, ele vai lá e tum, entra. Pronto. Aí começa a divisão celular. 2, 4, 6, 8, aí vai. Daqui a pouco já tem um coraçãozinho batendo. Então, só para a gente entender que o nosso perispírito, ele forja energia, fluido, fluxo energético em todo o processo da nossa encarnação. Né? Vamos lembrar da encarnação de Segismundo, né? Segismundo era um espírito que estava, gente, ó, enforcadaço de dívida. Na encarnação anterior, ele tinha colocado as pessoas que seriam os pais biológicos dele hoje, a mãe dele, a Raquel, que seria a mãe dele, ele tinha posto ela num prostíbulo. Ele foi responsável por ela virar uma prostituta. O pai dele, ele assassinou. Ele assassinou o pai, o Adelino. Aí Segismundo
ficou enforcadaço. Por quê? Como é que você agora vai chegar para Adeline e Raquel e falar para eles assim, ó, o negócio é assim, eu tô precisando de uma oportunidade, vocês não me dão, não? É complicado, é muito complicado, né? E aí foi complicado convencer Adelino, porque ele ia receber como filho um assassino, o assassino dele. Ou seja, o próprio instinto de conservação, de defesa de Adelino repulsava essa ideia, né? Não queria nem saber. E Raquel, que ele jogou ela num prostíbulo, né? Agora ela teria que ser a mãe dele. Ou seja, a mulher que ele não respeitou, não amou e não protegeu, agora teria que o respeitar, o proteger, o alimentar, o educar, amar, todo o caminho inverso do que ele escolheu fazer anteriormente. E foi muito complicado, porque todas as vezes em que a equipe espiritual que cuidava desse caso tentava aproximar o espírito do Segismundo do casal na hora do desdobramento do sono, o casal ia dormir, e aí a espiritualidade chegava e falava: gente, a gente precisa refazer as tarefas que ficaram para trás, ele está preparado, ele já não é mais aquela pessoa, já aconteceu muita coisa na vida do Segismundo, ele já está totalmente redimido, ele precisa de uma oportunidade de voltar aqui com vocês, para vocês aprender a amar de novo, né? Porque o ódio que eles nutriam foi resultado do quê? Do amor que existia antes, porque a gente não odeia ninguém de graça, gratuitamente, tem que haver sentimento. Então, se hoje tinha aquele ódio, aquele ressentimento, aquela dor, aquela raiva, antes houve amor. Antes teve amizade, teve amor, teve afeto, teve confiança, teve tudo isso. Aí, em algum momento da vida, o troço azedou, né? A relação não deu certo, a gente não soube cuidar da relação, a relação começou a adoecer e virou o quê? Ódio. Só que o movimento da vida é amor. Então, todas as vezes que a gente escapar dessa linha, que é única, que está assim, ó, escrito do começo dela, onde ela nasce até o final, está escrito amor, 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 amor. Toda vez que a gente escapar dessa linha e escrever ódio, a gente pula e sai da linha, até a gente voltar para ela de novo. Porque aí a vida vem, traz a situação de volta naquele ponto onde estragou e fala para nós assim: o tecido aqui nesse ponto ficou roto, rompeu. Então agora a gente vai remendar e a nova oportunidade vai refazer esse tecido, até tirar toda e qualquer cicatriz, todo e qualquer rastro de ódio, de ressentimento, de mágoa, né? Porque tem que virar o quê? Amor. Tem que fluir. É a lei divina. É da lei. A gente não queira ir contra a lei. Toda vez que a gente quiser ir na contramão da vida, a vida traz a lei de ação e reação, nos coloca de novo na marcha e fala para nós: segunda oportunidade, conserta. Terceira oportunidade, conserta. Milésima oportunidade, conserta. Quem é que tem que ter pressa de arrumar isso antes de chegar na milésima vez? Nós. Por quê? É tempo. Tempo jogado fora. Tempo que a gente desbarata, em vez de usar com sabedoria, a gente fica jogando fora como se a vida fosse nada. Como se o tempo fosse uma coisa que é medida no relógio. Aí a gente desencarna, vive aqui 80 anos, 100 anos no máximo, desencarna, chega lá e fala: nossa, eu vivi 80 anos, desses 80 eu só vivi 5. Porque o resto dos 75 anos eu fiquei perdido em quimeras, eu não resolvi nada.
que desperdício. E aí a gente para e pensa e dá aquela sensação de frustração, de vazio, de impotência, porque tem que começar de novo. Aí lá vai de novo o espermatozoide, lá vai de novo todo mundo fazer programação. Aí a gente fala assim, não, pode me botar lá para reencarnar com fulano, que eu vou dar conta de fazer essa tarefa. Aí eles vão lá, fala com você, te prepara o fulano, fala, ó, fulano, ele tá querendo consertar, vamos dar uma chance. Aí, às vezes, você tem que suar a camisa para convencer o fulano. Gente, muitas pessoas no mundo espiritual assinam as nossas notas promissórias, validando a nossa encarnação, dizendo para aquela pessoa lá que a gente pisou, judiou, maltratou, que a gente não vai fazer aquilo mais, que a gente está melhor, que eles que estão validando vão nos dar suporte para a gente não sucumbir, para a gente dar conta. Eles fazem uma propaganda da gente, porque eles acompanharam lá no mundo espiritual o nosso progresso, no sentido de reconhecer as faltas, entender o que precisa fazer. Só que aí chega aqui, gente, encarna, aí é aquela coisa, né? Promete 10 coisas e não quer fazer nem metade. E as que faz, a metade que faz assim, ó, empurrando de qualquer jeito. Então vamos fazer, vou me livrar disso aqui, vou me livrar, fazer para me livrar, né? Mas é aquele sentimento que está dentro da pessoa negativo. Então, aonde o sentimento não conversou com a ação, não conversou com a parte racional, tá errado. Aqui e aqui tem que estar todo mundo, ó, conversando. Não pode estar discutindo. Se aqui discutir com aqui, a ação não sai legal. Sai feito de má vontade, sai feito de qualquer jeito, ou então pior. Quando pega a gente com um dia terrível, a gente vai lá e, como diz a gíria, chuta o pau da barraca. Joga tudo no chão. Sai, apaga a luz e bate a porta. E não quer nem saber de voltar lá para arrumar depois. Quem é que nunca fez isso? Levante a mão, não é? Então, quando a gente vai reencarnar, o nosso perispírito ele tem muitas coisas para organizar. E ele não organiza sozinho, não é só uma questão de forma genética que a gente vai ter. Tá? Vai ter a questão de encarnar como mulher para ter experiências na área feminina. Enriquecer de valores nessa área. A maternidade é uma delas, né? Que o homem não tem a mesma experiência com a mesma profundidade que a mulher, né? Nós vamos ter experiências também por parte masculinas, né? Para a gente estar desenvolvendo áreas do nosso espírito imortal que não podem ficar devendo. Então, tudo isso vai ser programado. O nosso perispírito, ele vai ser todo moldado para ir ali viver aquela experiência. Só que isso não acontece sozinho, né? A gente tem lá no mundo espiritual a equipe genética, né? Os geneticistas do mundo espiritual, que trabalham, né, nos departamentos da reencarnação, e eles vão olhar a nossa ficha espiritual, né? Olha bem para o espírito imortal. Eu chego lá, desencarnei Patrícia, cheguei Patrícia lá, só que vocês me conhecem Patrícia, mas eu não sou a Patrícia. Eu estou Patrícia. Eu sou um espírito imortal. Aí eu chego lá no mundo espiritual e os geneticistas, eles olham o espírito imortal que chega lá com o corpinho que foi Patrícia. Aí eles olham para mim e olham as minhas necessidades, não é o que eu quero. Não é o que eu quero, é a minha necessidade. Então, vão olhar lá o que está a desejar, o que está faltando, o que eu me recusei a fazer. Vai olhar tudo. É comparar a última ficha
com a ficha que vai ser montada agora. Né? Vai recapitular tudo. Aí vai ver o que a gente dá conta de fazer. Aí vai escolher os melhores lugares para a gente encarnar, os melhores pais para nos receber, se a gente vai vir no sexo feminino, se a gente vai vir no sexo masculino, se a gente vai vir gordinho, baixinho, magrinho, olho claro, olho escuro, cabelo enrolado, cabelo liso, pele branca, pele preta, amarela, vermelha, tudo isso, tá? Inclusive a nossa genética. Por quê? A nossa parte genética, e isso aí no começo, né, dos anos 2000, quando teve o projeto Genoma, e eles começaram a estudar profundamente, porque aí a ciência da Terra já adquiriu, né, a tecnologia e o maquinário necessário para desbravar, né, o microcosmo que é o nosso corpo. Então, eles começaram a fazer esses estudos e daí então mapeou o nosso DNA. E aí, fazendo esse mapeamento, o que os cientistas descobriram? Tendências, predisposições orgânicas, genéticas hereditárias, que fazem com que uma certa doença ecloda, outra não. Às vezes são gêmeos idênticos, idênticos. E a ciência hoje não sabe explicar por que que um dos gêmeos, aquele gene ali, que o DNA dele é idêntico ao do irmão, aquele gene dele despertou, acordou, manifestou uma doença, vamos supor, uma doença sem cura, uma doença rara, e o irmão, aí vão estudar o irmão para descobrir. O gene dele não se manifestou, ou seja, está dormente. Aí a ciência não consegue compreender. Por que que um ficou ruim e o outro tá bom se eles são idênticos geneticamente? Porque não é a célula que manda no corpo, é o espírito imortal. Então, aquele espírito que está ali, organizando toda aquela estrutura celular, é que manda os influxos emocionais, espirituais, do espírito imortal que ele é. E a gente sabe, né, estudando o espiritismo, que o doente não é o corpo, é o espírito. Se o espírito está doente e a doença dele vaza pelo corpo, ela vai se materializar na carne. Aí a ciência vai e diagnostica câncer, leucemia, problema disso, problema daquilo. Uns têm cura, outros têm tratamento. Para uns não tem nada. Para uns não tem ainda nada. São as doenças raras, né? Então, aí a gente começa a entender o porquê que dá o nó na cabeça deles e na nossa não dá. Por quê? Porque isso é uma função de organização. E vai depender muito do espírito que está ali, na rédea da vida dele, fazer esse gen tortinho dele falar baixo, não acorda ele, deixa ele dormindo. Às vezes você teve o merecimento daquele gen dormir. Você não precisava despertar ele, mas você foi turrão, você foi colérico, você bebeu, você fumou, você teve uma vida desregrada. Acordou o gen. Ou seja, o que você quer? Um milagre? Ou seja, você jogou toda essa energia no teu corpo de carne e ele respondeu. Ele acordou. E às vezes o outro não acorda, tá quietinho lá, ó. Por quê? Às vezes a pessoa é mais calma, às vezes a pessoa tem um pouco mais de noção, não é tão colérica,
O gen tá dormindo, tá quieto, né? Aí as pessoas agora estão nessa onda. A gente sabe que a gente tem propensão para tal doença, e aí a gente vai lá, quando tem dinheiro, claro, né? E vai fazer um mapeamento genético dos nossos cromossomos para descobrir, né? Quais são as nossas partes frágeis. E aí, se a gente tem condição de extirpar alguma coisa no nosso corpo antes de acordar o gene, a pessoa vai lá e faz, né? Então, a gente já viu artista de cinema tirando mama, porque apontou no exame que tinha tendência. Mas, gente, o câncer, ele pode aparecer na mama, mas se o espírito for um espírito colérico, um espírito que vai fazer o câncer, ele aparece em qualquer lugar. E vai ter partes do teu corpo que você não vai nem com o melhor médico, o melhor equipamento da Terra tirar. Não tem como. Quem dera tivesse. Não é como se a gente pudesse suprimir no corpo o que o espírito está ali, ó, como se fosse uma represa de águas cheia até a boca, pronta para vazar. Não tem por onde sair tanta água. Então, vai ter uma hora que essa represa ela não vai suportar, né? Eventualmente, as comportas vão ter que ser abertas ou essa água vai começar a sair por cima, né? E fazer um estrago por onde passa. E na nossa vida, muitas vezes é assim. A gente faz a organização genética do corpo, mas quem está impregnando energia nele, fluido nele, é o espírito imortal. Então, gente, não adianta a gente querer fazer um pacotinho bem bonitinho de bolacha e depois colocar uma bolacha podre dentro do pacotinho, e a hora que a gente abre o pacotinho, que é lindo por fora, a bolachinha tá toda podre dentro. Aí a gente olha e fala, nossa, de 10 bolachinhas, nenhuma dá para ser comida. É assim que funciona. Agora, a gente vai formar corpos, muitas vezes com defeitos, a gente sabe disso. E também a gente vai formar corpos extremamente belos, porque existem pessoas que você olha para ela, parece que ela foi feita mesmo talhada, né? Talhada ali, ó, cada parte do corpo por fora, né? E por dentro, né? Como que é por dentro? Porque existem pessoas tão lindas fisicamente, mas quando você as conhece, dá medo. Às vezes é um miolinho assim, ó, desse tamanho no lugar do cérebro. Às vezes são pessoas brutas. Você fala assim, nossa, mas é tão bonita, como é que pode ser tão indelicada? É o espírito imortal. É o espírito imortal que está morando ali dentro. Até aqui, tem alguma pergunta, gente? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Boa noite, Natália. Aquela hora que você estava falando, contando a história, que quando tem um espírito que alguém vai engravidar de um espírito que ele foi um assassino, o seu próprio assassino, qualquer desses tipos, e eles fazem um acordo e você falou que os espíritos protetores eles endossam, falando não, acredita que ele está melhor, tal. O que acontece no caso de um estupro? E essa pessoa engravida de um estupro, é a mesma situação? Olha, aí a gente tem que parar e pensar o seguinte: o estupro é um ato de extrema violência, certo? Pode gerar uma gravidez e pode não gerar, né? Se o filho é gerado de um estupro, existe uma. Vamos tentar então entender o que leva o estupro. Vamos tentar entender. Tem três faces essa moeda. No caso, se tiver uma gestação envolvida.
Vamos lá. Primeiro tem o estuprador. Segundo tem a pessoa que vai ser estuprada. E o fruto disso. Qual é o móvel do começo até o final? Violência. Violência. A pessoa que estupra não é um ato somente corporal. O estupro nasce na mente. O fim dele é no ato sexual à força, mas ele nasce na mente. Entende? É na mente que ele nasce. Você pode castrar quimicamente um estuprador. É só olhar os casos que a ciência aponta. Castre um estuprador quimicamente, ou seja, ele fica impotente. Ele não vai ter mais uma ereção, portanto, ele não vai mais se estuprar. E vai analisar a psicologia, a mente desse ser, porque a ciência, a psicologia, a psiquiatria estão aí atrás dessas coisas, e a gente escuta coisas que nos trava até a respiração. Existem casos, e a gente pode ir atrás dos documentários para assistir, são fortíssimos, tem pessoas que não dão conta. E aí vai entrevistar o estuprador. E ele está castrado quimicamente. E aí a pessoa vai lá entrevistar, vai estudar a mente dele para entender o que faz com que ele estupre. E aí ele fala para o psiquiatra. Se eu tiver um cabo de vassoura, eu estupro. Se eu tiver uma caneta, eu estupro. Com o meu dedo, eu estupro. Ou seja, ele precisa do órgão genital dele para estuprar? Tá aqui, ó, na mente. A doença é na mente. Tá dentro da mente. Então, a violência tá aqui, dentro da cabeça. Existem sintonias que nos vão atrair para certas situações, correto? Porque nós não vamos ser atraídos para situações onde nós não exercermos nenhum tipo de afinidade. Claro que eu não estou dizendo que nenhuma pessoa vai ali para ser estuprada porque quer ser estuprada, tá? Mas aí a gente tem que olhar não a pessoa agora. Às vezes a pessoa agora é um espírito reto, é uma pessoa que está ali, ó, dando o melhor dela. Mas e o espírito imortal que ela é? Como é que era lá atrás? Que agora ela vai passar por uma situação de violência extrema. E ela foi atraída para essa situação. Porque existe sempre o estuprador num lugar e existe sempre a presa que ele acha. Ele sempre acha uma presa. E o que sintoniza ele com essa presa? Entende? Tem que ter alguma coisa que sintoniza. Aí acontece o ato da violência. Existem dores que nós vamos causar na vida de pessoas que depois nós vamos pedir lá no mundo espiritual para passar por elas. Para a gente aprender a não fazer com ninguém. Nunca mais. E vamos então agora chegar no fruto do estupro. Né? Aquele espírito lá no mundo espiritual é endividado. Bem endividado. Tá? Ele, às vezes, é tão endividado que ele não tem uma pessoa que quer ele. Mamãe não quer, não. Olha, chegar lá para a mãe da criatura. Olha, fulano precisa encarnar, vamos conversar aqui. Não, 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 não. E não. E hoje tem tanto meio de se evitar uma gravidez, né? Muitos. Não. E aí a necessidade dele é encarnar. Ele precisa encarnar. Só que é um espírito revoltado, agressivo, bruto, endividado. Aí a sintonia é o quê?
A violência. Aí o que que acontece? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Do mal desse estupro, vai dar a ele a oportunidade de encarnar. Muitas vezes vai ser assim. Aí ele vem no fruto da violência. E se ele tem, às vezes, uma mãe, uma mulher, que tem um instinto maternal, apesar da brutalidade do fato, do ato. Porque, gente, não é toda mulher que é estuprada que quer tirar o filho. Vocês já repararam nisso? Não é toda mulher que quer tirar. A gente vê por aí, as pessoas comentam. A gente vê coisas na televisão, na internet, se você for procurar saber, muitas mulheres, quando sabem que estão grávidas, não têm coragem de tirar, mesmo sendo filho de estupro. Aí a gente para e pensa que tem que ter alguma conexão espiritual ali, que chega para ela e fala assim, ó, não tira não, que você está recebendo fulano, vai ser importante para você saldar essa dívida, dá essa oportunidade para ele, dá essa oportunidade para ela. Aí às vezes a pessoa fala, pensa, né? Eu não tenho coragem de tirar, mas eu não quero. E dá a criança depois de nascer, abandona, deixa numa porta. Mas, gente, o 100% que ela podia fazer por esse espírito, ela fez. Ela gerou ele, ela deu a ele a vida. Se ele vai ter vida, aí vai depender dele. Não é verdade? Aí vai depender dele. Porque aí ele pode parar num lar que vai maltratar, que vai judiar, porque tá tudo sintonizando. Ele tem dívida. Para quem tem dívida, não tem facilidade. Tem oportunidade. Aí a pessoa vai ser testada. Quanto de bem que ela consegue e quanto de mal que ela ingerindo gera nela veneno. E aí ela começa a devolver de volta. Aí às vezes vai parar num lar amoroso, bom, reto. Aí aquele espírito às vezes é o mais rebelde da casa. É o mais danado de todos. Aí a gente olha o espírito imortal. Nasceu de um estupro, veio nessa condição. E às vezes ele estava preparado. Aí ele vai nascer num lar onde ele vai apanhar, onde vão chamar ele de encosto, de coisa que ninguém quer. Aí vem aí pode vir duas situações, vem o trauma de não ser amado, de não ser querido, de ter sido rejeitado sempre, ou vai ser aquela pessoa que vai surgir, é a fênix, ela nasce das cinzas. Dos próprios cacos dela, ela faz um ser novo. Porque dentro dela, ela vai forjar competência nisso. São provas que muitas vezes ela pediu para passar. Muitos vão fraquejar e vão reprovar nos testes, mas outros não. Outros não. E às vezes essas pessoas vão ser aí amanhã motivadores. Pessoas que chegam, juntam 200 dentro de um salão e vão falar para as pessoas terem motivação de vida, para não desistir, para incentivar mães a não abortar. Vão atrás de estudar a psicologia humana para entender o porquê dessa violência. Então, tem tudo, gente. Tem tudo, mas tá tudo dentro de uma sintonia onde nada é perdido. A gente olha, vê dor, vê desgraça, vê situação que você fala, meu Deus, e agora para arrumar isso? É Deus, é tudo filho de Deus. Deus permite. Deus permite para que a gente ressarça débitos. Tudo é oportunidade. Até onde a gente vê a desgraça, tem uma oportunidade. Porque a desgraça pode ser aquela situação onde você cruza os braços, se joga no chão e se rende.
Mas pode ser aquela situação que você já, por não ter mais como cair, porque você já chegou no fundo do poço, a sua única chance é olhar para cima e começar a subir. Porque lá em cima tem luz. Então, é tudo uma oportunidade. Se a gente olhar e entender pelo prisma da dor e da raiva, nós vamos só analisar o que causa, mas a gente tem que ir lá na causa primordial. Tudo tem sintonia. Tudo tem sintonia. Tudo está numa faixa de sintonia. O espírito é imortal. As provas são muitas. Vai haver provas que nós vamos ter que passar por elas sem sequer ter o direito de escolher. A gente chega uma hora na vida, é igual um filho. Tem prova na sexta-feira. A prova está marcada há um mês. E a mãe todo dia tá pro menino. Desliga esse telefone, sai do computador, sai do videogame. Vai estudar, menino, vai estudar, menino. Quando chega na semana da prova, essa mãe tá louca. E esse menino não quer saber de estudar. Aí o que vai acontecer? É reprovar. Ele não vai conseguir ir bem, ele não se preparou. Aí ele vai lá e toma pau na prova. Não tem outro jeito. Não tem como sair, não tem um easy way out, não tem um caminho fácil para sair. Você vai se arrebentar. Só que aí teve um processo, você teve que investir muito nisso para dar errado. Entendeu? As coisas não estragam de um dia para o outro. Precisa investir tempo, sentimento. Você vai investindo. Ah, o casamento não deu certo. Não. Nenhum casamento acaba de um dia para o outro. Você precisa investir para ele acabar. Você tem que começar com uma palavra bruta. Você tem que olhar com sarcasmo. Você tem que começar a cutucar a pessoa, destratar ela, às vezes humilhar ela na frente dos colegas, dos amigos. Você tem que investir. Aí depois não dá certo o casamento. Aí, acabou. É porque a gente não se dava, a gente isso. Teve que investir para dar errado. Porque para dar certo a gente tem que investir também. Quando você quer que uma coisa dê certo, você não se esforça. Agora, gente, para dar errado é tão fácil. Basta cruzar os braços. Não fazer nada. Não fazer nada já é. Já tá. É só esperar. Espera dar o primeiro vendaval para ver se fica alguma coisa em pé. Não fica. Então, a gente tem que investir. Então, às vezes, a gente olha assim a situação e não vê saída. Mas aí a gente tem que olhar e pensar assim, poxa, mas então eu devo ter brincado aí, que agora eu tô encurralada aqui, eu tenho que resolver agora desse jeito aqui que a vida tá querendo me empurrar para fazer, porque não tem outro. Então, peraí. Quando você se vê nessa situação, você fala assim, então vamos resolver. Eu vou me esfolar? Vou, mas vou sair disso. Eu vou dar um fim digno para essa situação aqui. Vai lá e resolve. Às vezes não vai ser o melhor jeito, não, mas tem que ter algum jeito para a gente tirar uma pedra de dentro da nossa mala. O objetivo é que ela volte, né, mais leve e não mais pesada. Então, a gente tem que parar e pensar. Tem sintonia que nos atrai para certas situações, mas a gente investe também para que isso aconteça. Então, é por isso que por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Não é você ficar rezando, pedindo proteção a Deus para que nada te aconteça e vigiar o outro para ele não vir aqui te fazer mal. Não é isso. Orar significa agir. E vigiar não é o outro, não. É a sua atitude, é o que você pensa, é o que você sente. Porque do que você sente, nasce um pensamento. O teu sentimento veste a roupa do teu pensamento. E o teu pensamento vira a sua ação. Então, você teve que investir num sentimento por muito tempo até ele eclodir numa briga.
uma desavença, né? Só que aí, às vezes, você encontra a pessoa naquele dia. Vou dar um exemplo. Alguém vai e fecha você no carro, lá no trânsito. Aí, de repente, para todo o sinal, a pessoa vem, você não está esperando, não. Ela vem, desce do carro e vem enfiar o dedo na sua cara. Tirar a satisfação contigo, porque você fechou ela. E, gente, quantas vezes a pessoa está armada e antes que o outro fale ou peça desculpa, pá, dá um tiro na cabeça. Entra no carro e vai embora. Aí a gente para e pensa, nossa, mas ela não conhecia aquela pessoa ali estava ali, foi um equívoco, foi um deslize, um erro. Nós todos erramos. Sim, foi. Só que aquela pessoa que chegou e fez essa sandice, o copo dela estava cheio até a boca. Ela investiu tanto na agressividade que aquilo que a gente assistiu ali na frente foi a última gota para pingar e vazar tudo. E a porcaria fica ali, ó, exposta. Aí a pessoa que toma o tiro, coitado, ele nem viu que ele fechou a pessoa e a pessoa foi lá e deu um tiro na cabeça dele. Ele está sob o efeito da lei. Então, ali naquele momento não tem acidente nenhum. Apesar da gente olhar e ver, entre aspas, uma coisa que não tem nexo realmente, né? O que não tem nexo? É a pessoa tomar um tiro ou a pessoa dar o tiro? O que não tem nexo é a pessoa dar o tiro, certo? Ela não precisa fazer isso. Mas o que levou ela a fazer isso? Investimento. Muito investimento. Tudo bem? Tudo bem, muito bom. Obrigada. Mais alguém, gente? Não? Beber uma aguinha. E a gente vai falar, então, da última função, que é a função sustentadora. A função sustentadora, ela impregna de vida vital o ser, o veículo físico que vai sustentar o ser desde a formação até o crescimento dele completo. Então, vamos entender isso aí. A gente tem a imagem de um feto dentro do útero da mãe, né? Ainda assim, deve ter aí no seu primeiro trimestre, né? Pelo tamanho e pela formação ainda bem primitiva, né? A gente vai entender que o perispírito, ele está ali soprando, entre aspas, vida para dentro do feto. Né? Então, aquela célula, aquele espermatozoide, né, que estava lá, que às vezes você olha, às vezes, gente, vocês vão rir de mim, mas tem hora que a gente precisa dar umas risadas, porque a vida às vezes é tão. Você fala, oh meu Deus, respire e dá uma risada. Mas às vezes eu vejo assim umas coisas, assim, umas pessoas assim tão doidas, fazendo coisas assim, umas sandices tão grandes que eu fico olhando assim e eu penso, meu Deus, isso aí foi o espermatozoide que ganhou a corrida. A primeira coisa que vem na minha cabeça é esse pensamento. Esse foi o que ganhou a corrida. Imagina que esse foi o melhor e o que tinha que ganhar. Agora imagina se fosse o pior. Porque tem hora que você olha assim, você fala, meu Deus, de onde saiu essa criatura? Será que isso acontece com vocês também? Porque tem hora que eu fico, assim, sem palavras, né? E aí eu paro e eu mesmo me conforto com esse pensamento, assim, para relaxar, eu falo, olha, esse aí é o espermatozoide que ganhou a corrida. Né? Então, o espermatozoide ganha a corrida, fecunda o óvulo e começa a reprodução celular, certo? Quando começa a reprodução celular, significa que há algum espírito, certo? A Nayane pôs uma carinha aqui, chorando de rir. É para chorar de rir mesmo, porque né, tem hora que a gente fala assim, Jesus, para
terra que eu quero descer. Eu quero descer, eu quero descer, né? Mas tudo certo, vamos lá. Então, aí a gente vai falar, o espermatozoide foi lá, fecundou o óvulo, começou a reprodução celular. Quando já começa, né, antes da formação da primeira célula, o que já aconteceu lá no mundo espiritual? Já teve conversa. Teve conversa, né? Porque nenhum corpo vai vir para cá para ser ocupado, para ser formado, para ninguém ocupar, tá? Tem sempre alguém disposto a ir lá usar aquele corpo, né? A imprimir nele as suas, dar aquele corpo a sua impressão, a sua autenticidade, a sua unicidade, botar a tua marca registrada. Tá? Quando você chega, às vezes faz o seu trabalho, 10 pessoas fazem o mesmo trabalho, mas aí alguma coisa que você faz numa metodologia ou num jeito que você faz, a pessoa olha e fala assim, esse trabalho aí foi Márcia que fez. Esse trabalho foi Vânia que fez. Olha, essa coisa aqui tem a cara da Nayane. É dela fazer desse jeitinho aqui. É como se a pessoa deixasse a marca registrada dela no que ela faz. Não é? E muitos de nós têm assim uma peculiaridade para fazer certas coisas e a gente deixa, né, a nossa marca registrada. Então você vai deixar a sua marca registrada num corpo que está sendo formado. Só que antes do corpo ser formado, houve conversa, muita gente veio conversar, né? Aí foram lá conversar, falou, olha, fulano está precisando de uma oportunidade, né? Às vezes vai ter oportunidade numa família que ele às vezes não tem assim nem muita contato anterior, né? Por isso que a gente às vezes entra na família, muitas pessoas, tá? Entra assim na família, tá inserido na família, mas não se sente encaixado. Parece que a pessoa tá ali, mas não tem. E para outros é aquela harmonia, aquela coisa de abraçar, de beijar, de querer estar junto o tempo todo, e tá tudo bem, aí daqui a pouco briga, daqui a pouco tá todo mundo rindo. E para outros tem um distanciamento, parece que não tem assim aquela coisa próxima, aquela intimidade, né? É assim. Então, às vezes, você vai para essa família porque vai ter coisas ali naquele ambiente que vão ser importantes para você viver, para você adquirir experiências. Aí você vai encarnar lá. Mas aí lá no mundo espiritual foi conversado com você, você aceitou, né? Falaram, olha, você vai ter que fazer tal coisa, isso aqui está na tua programação. Mesmo que a gente não possa escolher, eles sempre conversam conosco do que está pronto para a gente vir fazer, tá? Existem espíritos, e depois, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco sobre eles, dos quais eles não têm direito de escolher nada, tá? São encarnações compulsórias. Mas vamos falar primeiro da sustentação e depois, se vocês quiserem, a gente volta e fala sobre as encarnações compulsórias. Então, aí, houve as conversas, houve os contatos, as pessoas que nos amam intercedem, as pessoas que estão aqui encarnadas, né, que vão ser pais, mães, avós, tios, está todo mundo envolvido nesse processo. Né? É um investimento, está todo mundo investindo em esperança, não, que vai dar certo, a gente vai ajudar, né? E às vezes os pais são muito jovens, aí os avós às vezes vêm daquela força, daquela mão, né? No começo, porque a vida é difícil, casal inexperiente, às vezes tem problemas muito financeiros, aí as famílias vão se ajudando, criar criança, ajuda no material escolar, na roupa, no remédio. Gente, quantos a gente sabe que é assim que funciona? Né? Então, tem toda uma ajuda, nada disso foi por acaso que aconteceu. Né? Então, tem toda uma ajuda, tem todo um preparo para acolher as boas-vindas de quem chega. Né? Se alguém chega na sua casa, o que você faz? Você vai lá na geladeira, você vai oferecer o de melhor que você tem para a pessoa.
Você vai fazer um café, não é o das 8 da manhã, não. Você vai passar um café novo. Vai lá na casa da Vânia. Ela tá aí. Ela saiu? Ela estava aqui. Vai lá na casa da Vânia para você ver. Você chega lá, ela fala para você assim: você quer um cafezinho? A primeira coisa que ela faz é passar um café. A gente tem essa coisa de querer acolher. Agora, imagina acolher um ser que chega, né? Às vezes, muito desejado. Vamos falar dos espíritos muito desejados? Vamos falar de uma mãe que teve, assim, um histórico de abortos no passado, provocados, de filhos não queridos. E aí agora essa mulher está estéril. Ela não engravida. Ela tenta todo mês. Faz tudo que falaram para ela fazer. Não funciona. Não consegue. Aí vai atrás dos médicos. Aí o médico fala, olha, a gente pode tentar fazer in vitro. Primeiro toma um monte de hormônios, dolorosos, processos dolorosos. Tenho amigos que fizeram. Processos dolorosos, dor física, dor emocional. Porque às vezes funciona e às vezes a pessoa vai descobrir que não foi daquela vez. Aí tem que começar tudo de novo. Ou seja, cria um peso, uma carga, uma pressão emocional muito grande. Isso são pessoas que têm dificuldade para gerar uma vida. E eles querem demais, porque às vezes, gente, são pessoas que estão assim, ó, é o pescoço de dívida nesse quesito. Aí pede para Deus, pede, chora, e quer, e sonha, e não pode ver uma roupinha de neném na loja, o olho enche de água. Aí a amiga engravida, aí ela chora, porque ela também quer engravidar e não consegue. Aí ela vê uma mãe dando a criança, abandonando a criança, e aquilo dói dentro dela. E aí, às vezes, ela decide que ela vai adotar um também, porque às vezes é a opção que ela prefere usar, ao invés de fazer uma inseminação, porque às vezes é mais em conta, financeiramente falando, né? E ninguém insemina ninguém de graça. E a gente sabe que é um processo caro, não são todas as pessoas que têm para poder pagar, né, por isso. Esse é um caso, né? Das pessoas que querem muito e não tem um espírito ali, ó. Não tem. Não tem. Não tem. Por quê? Ué, se você tem que trazer para sua ambiência a sintonia, quem é que teria que querer vir? Aqueles que você rejeitou um dia. Mas às vezes eles não estão preparados. Não, às vezes não é a melhor hora. Mas aí o que que acontece? Às vezes Deus manda alguém. Às vezes traz para sua atmosfera, traz alguém, né? Às vezes não é nem aquele que você está tendo que pagar com ele agora, mas às vezes é alguém que vai te ensinar a maternidade. Porque depois, muitas vezes acontece isso. A pessoa faz a inseminação, custa para engravidar, engravida daquela criança inseminada, aí nem pensa mais, tá tão feliz, né? Com o filho ali, a criança começa a crescer, daqui a pouco tá grávida. Natural, engravidou. Aí a gente fala assim, coitada, tentou tanto, foi tão sofrido. Agora que nem estava querendo mais, que já tinha o filho, tá grávida. Ela teve que aprender alguma coisa, não? Aí, às vezes, quem tá lá e fala assim, não, não quero, não. Olha e fala, olha lá, ela, nossa, olha como é que ela tá mudada. Ó, pensando bem, até que eu quero. Pode, pode ajeitar aí que a gente vai lá, né? Eu quero. Tudo é uma questão de comportamento, gente. As coisas mudam. A gente pode escolher ser muito ruim, mas a gente pode ser muito bom também, né? É só a gente falar assim, não, eu vou fazer esse propósito. E às vezes elas fazem o propósito e eles mostram para os espíritos, olha lá aquela pessoa lá que você não nem queria dar uma oportunidade para ela. Olha, aí mostra, leva a conviver lá pertinho para ver de perto, né?
Aí sente o amor que nasce do peito, que sente a vida que está lá dentro do útero, aí descobre o sexo do neném, aí depois escuta o coraçãozinho, depois nasce, chora, aí pega no colo, aí leva para casa, aí tem um quartinho, a roupinha, todo um amor, investimento afetivo. Aí aquele espírito olha e fala assim, ela é aquela mulher, né? É a mesma. Aí eles falam, não é a mesma. É aquela acrescida de valores. Ela não parou no tempo e no espaço. Você está parada no tempo e no espaço. A hora que você se der a oportunidade, você vai evoluir também. Dá uma chance para ela, dá uma chance para você. Aí vem vovó, vou te ajudar, a gente ajuda. Não, mas nesse quesito aí, a gente teve uma questão assim, quando eu tiver adolescente, isso vai pipocar. Aí vem alguém de mais peso, mas eu vou estar do seu lado. Eu vou estar do lado dela. Não vai faltar quem conversa com vocês. Vocês vão vencer, a gente vai ajudar. E as coisas vão caminhando, né? Mas essa função de sustentação muitas vezes acontece, tá? Que o espírito desiste. A gente está falando de casos até agora que deu certo. Mesmo nos casos de infertilidade, né, que a mãe vai lá e procura os métodos artificiais para engravidar. Mas existem casos em que a mãe engravida naturalmente. E aí, depois de, geralmente até o terceiro mês, né, tem um aborto natural. Ela perde a criança naturalmente, né? Ela não provocou, não foi nada, não foi um acidente, não foi um chá que ela tomou, não foi um comprimido antiabortivo, não foi sei lá, uma queda. Não, ela perdeu o bebê. Aí a gente vai ver, aí às vezes, né? Os exames agora são tão bons. Vai o médico fazer os exames lá dentro do útero da mãe, detecta uma malformação, uma anomalia, né, que fez com que a vida fosse cortada. Aí a gente pensa, aí a ciência olha para essa mãe e fala, mãe, o bebê estava com uma má formação. Aí a mãe pensa na formação do corpo, da célula, dos órgãos, dos tecidos, de tudo. Quem é que estava sustentando a vida para esse corpo começar a crescer dentro do útero? Era o espírito. Então, se em algum momento ele desistiu do investimento, se ele não teve força de ir até o fim, ele corta o fluido. Aí o que acontece? Não tem o que tá irrigando o corpo morre. Por mais que a mãe se alimente bem, que seja uma atleta, que tenha assim um corpo perfeito, que nada desabone, não tem hipertensão, não tem obesidade, não fuma, não bebe, não é sedentária, é jovem, perdeu o neném. Ah, mas por quê? Porque tava indo tudo certinho. É o espírito. Desistiu do investimento. Quando eu falo desistiu do investimento, gente, caramba, gente, é muito difícil encarnar. É muito difícil. É mais fácil morrer do que nascer. Por isso que quando a gente nasce, a gente chora pra caramba. Porque primeiro que para entrar o ar dentro do pulmão já dói. Você já começa a gritar. A hora que você sai da barriga da sua mãe, que o médico te esfrega, te dá uma batidinha, você abre a boca, porque a dor do ar que entra dentro do seu pulmão é grande. Nunca entrou ar lá dentro. Tava tudo num ambiente controlado pelo corpo da mãe, tava tudo sendo feito por ela, e você tava ali quietinho, 9 meses só, deixando o seu corpinho ser formado para você nascer. Aí, quando você nasce, você vai ter que fazer tudo do seu corpo. O seu corpo já não é mais o que você achava que era, uma extensão do corpo dela. Seu corpo é seu. Cortou ali o cordão. Você, agora, você quer comer? Abre a boca. Chora. Mostra para ela que você está com fome.
Fez cocô? Chora. Ela precisa entender o seu choro. É choro de fome, é choro porque tá molhado, porque fez cocô, porque tá com cólica de dor de barriga. Abre a boca. Você vai ter que se expressar. Você vai querer as coisas? Você vai ter que se expressar para conseguir. Tá com frio? Chora. Acordou de noite, tá sentindo medo, tá sozinho? Não tem mais o corpo dela ali para te aquecer? Chora. Né? Então, é muito complicado, tá? E a gente tá falando de um bebezinho. Aí depois cresce, complica mais. Por quê? Vai assumindo as responsabilidades da encarnação. Só que as responsabilidades da encarnação que vão vir com o passar dos anos já estão todas na programação daquele espírito. E ele sabe. E aí, às vezes, gente, é um espírito que tá até o pescoço, né? De coisas para resolver. Aí vai dando aquela ansiedade. É igual a gente, às vezes a gente marcar 4, 5 compromissos, às vezes, num dia, e você tá assim, cansado sabe? E você fala assim, gente, não vou dar conta de. É tanto trabalho, como que eu sou louco de pegar tanto trabalho, tanto compromisso, eu não tô dando conta. E aí você começa a entrar num processo de ansiedade, de desgaste, você acha que você não vai conseguir fazer as suas coisas? Às vezes dá pânico, tem gente que tem pânico, eu tenho pânico, né? Começa a ter ansiedade mesmo. Aí você imagina quando o espírito faz é feita a programação dele, né? E aí ele começa a entender que ele vai vir, vai ter que fazer aquelas coisas todas que ele prometeu que ele vai fazer. Ele se sente preparado, que ele estudou, que teve um tempo lá, passou uns anos lá antes de vir para cá. Mas aí, gente, quando vai chegando, né, na hora de nascer, aí o negócio fica. Quando ele entende que o corpo está formado ali, que ele está formando aquele corpo, às vezes ele desiste. Às vezes ele desiste. Então, aí existem os abortos naturais, né? Onde ele fala, não, eu não me sinto preparado, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais preparo, eu não estou pronto. E não vem, né? E não vem. Então, aí ele corta o fluido que estava irrigando aquele corpo, e aí, se não tem um espírito mais que vai sustentar a vida, aí já não tem mais a necessidade daquele corpo seguir se formando. Tudo bem até aí? Tudo certo. Ô, Tudo, Paty, tudo certo. deixa eu te perguntar. Não. E existe alguma explicação? Eu, na primeira gravidez, eu foi uma gravidez assim, não tive nenhum problema de saúde e tal, mas o meu filho, mas acabou com a minha raça. Ele mexia demais, eu vomitei os 9 meses e depois que ele nasceu, o menino não dormia, era assim, super agitado, ele tirava cochilos, eu virei, fiquei um caco. A segunda, tipo assim, era tão quieta que eles implicaram comigo e era super quietinha na dela. O parto foi assim, escapuliu para fora e eu colocava na cama 6 horas da tarde e tinha que acordar no outro dia eu acordar ela. E assim, super quietinha, super tranquila. Isso pode ter alguma explicação espiritual de Tem, ou é tem? tem sim. Tem sim. É, aí a gente vê a diferença de temperamentos, né, dos espíritos. Você vê que ela é mais calma, mais tranquila. Então, você olhava para aquele bebê, você olhava o corpo, né? O corpo é que te dizia se ela tinha bem-estar ou mal-estar, né? E aí você estava acostumada a uma primeira situação onde existia um agito constante, né? Chora e não dorme, e agita, e isso, e aquilo, ou seja, você estava sempre, né, no seu limite, assim, usando a sua capacidade de estar alerta, de prestar atenção, de estar ali, se doando no limite das suas forças. Já a outra te exigia tão pouco, né? Tava tão acomodadinha ali no corpinho, parece que foi assim, ela entrou ali, encaixou tão bem.
Tava tudo tão certo que o silêncio dela te preocupava, né? Porque o outro foi totalmente oposto. Então, para você ver a diferença de um espírito para outro, né? Ela veio mais acomodada no corpo, ela veio de boa. Ela fez a viagem dela e chegou tranquila no destino. E tem alguns passageiros que às vezes tem um pouco de dificuldade mesmo na viagem, né? Não é todo mundo que sobe num avião e fica bem lá às 9 horas e meia de voo para o Brasil. A pessoa às vezes está em pânico lá dentro, está com 3, 4 comprimidos, às vezes toma uns goró para poder dar uma calmada, né? E aguentar as horas do voo. E aí você entende, né, que você falou, eu passei mal, vomitei os meses todos da gravidez, né? Então, existiu entre vocês uma necessidade de afinar muito grande, né? Muito grande, teve que ter um ajuste aí para vocês interagirem, né? Ele entrou dentro do seu corpo, mudou muita coisa lá dentro, você começou a perceber a mudança, ele também percebeu, né? E ele começou a se agitar. Talvez porque ele estivesse ansioso para vir, talvez porque ele estivesse com um pouco de medo de vir, talvez porque você e ele estavam esperando muito por esse momento, criou uma ansiedade, uma expectativa. Ou pode ser que ele também estava naquela, vou, não vou, ai meu Deus, e agora eu vou, né? É igual você pega, bota o paraquedas nas costas e o cara tá lá, né? Em alguns pés de altitude, daí o cara vira para trás e fala para você, pula! Ou seja, já tá na altura, pode pular. Aí você olha pro cara e olha para baixo assim, e fala assim, ah, não pulo não. Não pulo não. Então aí é assim, vai encarnar? Pula, né? Ou seja, tá com paraquedas, vai lá. E aí, às vezes, a pessoa fica naquela, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Aí vai, aí fala, não, eu vou. Aí vem com aquela força, aí a mãe sente, opa, ai, que enjoo, ai, que isso. Às vezes não dorme direito, às vezes mexe demais, às vezes incomoda, aí sente, às vezes a criança vai nascer prematura. Ela tá tão agitada que ela não aguenta 9 meses, não. Às vezes com 7 ela já quer sair, não é? E aí tá tudo indo direitinho, de repente a bolsa rompe, pum, corre pro hospital, não tá na hora. Tá na hora? Não, não tá. Vamos embora. Contrariou todas as expectativas e veio antes do tempo. Tudo isso é um processo de energia, de energia. A gente olha pelo aspecto biológico do corpo da mãe, do corpo da criança, mas a gente tem que analisar que os fluidos estão todos interagindo, o fluido da mãe, o fluido do filho, né? Como que o corpo dela recebe o fluido dele, como que isso mexe com ela, quais que são as sensações que ela experimenta nesse contato. Ela tem medo, tem repulsa, tem alegria, tem ansiedade, tristeza, tem o quê? O que que ela sente? Porque a mãe geralmente capta o que a criança está sentindo, que o espírito está passando para ela. E como às vezes ela não entende isso pelo aspecto espiritual, ela vai entender só o que causa no corpo dela. É enjoo, não consegue dormir, ou sente muito sono, cansaço, fadiga, indisposição, não quer alimentar, ou quer comer certas coisas que nunca quis comer, aí não entende, nossa, é desejo. Quem está com vontade de comer? É o espírito. Ele está com vontade, né? Então, aí você vai comer cajá. Aí você fala assim, credo, o que que é isso? Nunca comi isso. Ah, você come e acha uma delícia. Minha mãe comeu uma tampa de filtro de barro. Acredite se quiser. Comeu. A tampa do filtro de barro. Eu senti, na minha terceira gravidez, eu sentia muita vontade de comer sabão, sabonete de tomar banho. Eu passei a maior vergonha da minha vida, porque era assim, eu ia escondendo o sabão e eu ia no banheiro tomar banho, fazia as bolinhas e ficava lambendo aquelas bolinhas. E demorou assim, maior tempão para mim, pro meu marido, para eu falar para ele, porque eu tava com vergonha daquilo, né? Então pensa, olha só, sabão.
Tampa de filtro de barro, sabão, e mais outras coisas aí que a gente nem sabe, as pessoas começam a contar e a gente dá risada, mas é real, na hora que a pessoa está passando por aquilo, é real. Minha avó materna, ela ia nas construções que estavam em andamento, né, com uma colher, raspava aqueles tijolos que estavam mais à vista, sem cimento, raspava assim com a colher, ó, pegava aquelas raspas, punha na boca e mastigava aquilo. Agora você imagina aquilo nos seus dentes, na sua gengiva, e comia aquilo. E depois ela me contou isso, aí a minha mãe falou, por isso que eu quis comer, então, uma tampa de filtro, né? Porque também é barro, feito de barro. Aí eu ainda falava assim para minha mãe, não, não vem não, porque eu não tenho culpa entre você e minha avó, eu só tenho entre você e eu que fiz você comer a tampa, agora você que fez ela comer o tijolo. E a gente ria muito dessa história. Mas é uma situação que tudo voga, sabe, Nayane? Tudo está muito ali intercalado. Às vezes a agitação é durante a gravidez, às vezes a criança nasce, aí dá aquela acalmada, né? Por quê? Porque às vezes quando ela nasce, a sensação dela de já estar ali, de ter sido acolhida, de estar o pai, a mãe, todo mundo, né, naquela alegria de receber e tudo, vai acalmando, vai acalmando. Mas isso não tira dela de mostrar para os pais os impulsos naturais que ela tem, né? Às vezes essa agitação não foi só por causa do processo de nascer. Às vezes é do espírito imortal, que já é mais agitado. Por isso que um filho nunca é igual ao outro, né? Podem ser gêmeos, idênticos de corpos até. Mas um tem um comportamento, um temperamento, e o outro às vezes é totalmente, vai de 0 a 360 graus, né? Agora, às vezes tem dificuldades de filhos entre si, irmãos. Às vezes a dificuldade é do filho com a mãe, do filho com o pai. Aí a gente tem que analisar o que é mais complicado. O que a gente observa e sente que é mais complicado na relação. Ali é que é o ponto para trabalhar. É descobrir o que gera, qual o sentimento que brota nessa hora. Brota em mim o quê? Ah, eu entendi o que brotou. Chega para a criança. Na hora que a coisa acontece, seja lá o que for. Meu filho, minha filha, por que você está fazendo isso? O que você está sentindo? Conversa. O que você está sentindo agora? Aí, às vezes, eles falam, tô com medo, tô com raiva, tô chateado, tô frustrado. Por quê? O que aconteceu? E, às vezes, ele vai mostrar alguma situação que está fazendo aquilo que está represado lá do passado começar a subir, né? E aí ele vai ter que vomitar uma hora essa situação. Aí a gente tem que comparar. Está causando em nós a mesma sensação? Então, alguma coisa lá atrás. Nós não estamos tendo essa sensação, mas estamos vendo que ele está tendo e a dificuldade dele de expressar, a gente vai ajudar ele, então, a vencer isso. Agora, se é dos dois, oração, auto-perdão e pedir perdão. Se ele é seu filho, peça perdão a ele na hora do sono, na hora que você for rezar por ele, na hora que ele estiver dormindo, conversa com ele no seu pensamento. Se é o seu pai, a sua mãe, a mesma coisa. Conversa com ela no seu pensamento, na hora da oração. Seja lá o que faz essa repulsa, esse agito brotar. Pede perdão. Pede perdão. Aí a gente pode pensar assim, mas eu nem sei se foi eu que sou errado. Não importa. Tenha humildade.
Todos nós precisamos de perdão. Então, se a gente já pede o perdão, a gente também se põe na posição de querer ajudar a resolver a questão. Abaixa, aguarda. Joga as armas no chão. Desarma. Entra de coração aberto. Experimenta de novo. Veio o ranço? Sentiu o ranço? Cospe ele fora. Não, 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 não. Não, 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 não vou apostar nos erros velhos, porque vai dar errado. Vamos fazer a coisa nova. Vai lá, experimenta outra coisa. Não funcionou? Busca outra maneira. Busca. Tenta. Nunca volta e faz a mesma coisa que já deu errado. Ela tá, tipo, mostrando que aquele resultado não funcionou. Tenta outra coisa. Vocês vão achar a dinâmica que funciona. Mas aí tem que ir de boa vontade, tem que ir, assim, com pensamento alerta para a coisa, não envolver no calor do negócio, porque na hora do calor do negócio aí entra aquela autoridade de pai, autoridade de mãe, rebeldia de filho, que chega aí, às vezes tem a boca dura. Não. Quando você vê o conflito, analisa o conflito, fala assim, peraí, aqui tem o espírito imortal na minha frente. Ele está se mostrando para mim. Por acaso é meu filho, por acaso é minha filha, por acaso é o meu marido. Opa! Né? Então a gente está aqui para resolver. É uma situação. Bom, aqui a gente falou totalmente sobre a função sustentadora. E eu vou passar então para o último slide. O último slide é tirado da Gênesis, no capítulo 1, que fala do caráter da revelação espírita. Então, diz assim. Deixa eu só abrir aqui. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Então, aí agora, depois da gente estudar e compreender, né, como que acontecem essas interações do nosso perispírito com o mundo físico, com o mundo extracorpóreo, a gente sai, então, do âmbito, né, dos milagres ou das coisas, entre aspas, feitas, e entende, né, que é tudo ciência, né? O fluido é ciência. E a gente, à medida que vai se aprofundando, vai estudando, vai tirando de nós essas impressões falsas, né? Essas crendices que às vezes a gente tem, medos, que tem mais a ver com a ignorância de não conhecer os fenômenos e como eles são processados, do que com realmente coisas que não existem, né, gente? São imateriais, é irreal. Milagre não existe, né? Existe manipulação de fluido, né? Jesus fazia milagres. A gente fala milagres porque é uma forma da gente categorizar o que ninguém mais fez, não é? Só que ele é o Espírito puro que veio para nós. Ele fez. Depois dele veio outro Espírito puro? Não veio. Mas existem pessoas que têm mediunidade de cura. Mas elas não têm a mediunidade de cura porque elas podem curar. Não. Elas têm um fluido, um duto condutor que facilita que esses fluidos espirituais passem e, né, provoquem, né, ofereçam a cura dos corpos. Isso é, se a pessoa que vai receber a cura está em condição de receber. Porque, às vezes, onde a gente está vendo a doença é a oportunidade que a pessoa tem de se curar, através daquele processo de doença. Então, se a gente chegar e corta
a gente está tirando a oportunidade dela de se curar. Por isso que nem todos que ficavam curados permaneciam curados. Por quê? Porque era um processo onde a pessoa tinha que pôr dela. Jesus falava, não faz de novo. Porque se você fizer, coisa pior pode acontecer. E aí, às vezes, a pessoa ia e fazia. E aí, a cura cortava. Por quê? Não teve misericórdia? Não teve milagre? Não teve intercessão? Teve. E você, da sua parte, o que que você fez? Que a gente quer que caia do céu. E a gente ficar aqui, ó. Né? É igual a gente chegar para o médico e o médico falar para nós, ó, você está diabético. A partir de hoje é dieta, exercício, e você vai ter que usar insulina. Aí você vai, compra insulina, vai para sua casa, come 3 pedaços de bolo, senta no sofá, pega o seu controle remoto, fica passeando em 200 canais, não fez exercício, se alimentou errado e acha que vai lá e dá um tiro na barriga de insulina e vai resolver o problema. Não vai. Não vai curar. Não vai dar uma vida bacana. A pessoa tem que pôr dela, né? Tem que colocar dela também. Então, essa é a proposta. E entender esses fluidos e como funciona. Nosso perispírito realmente tem qualidades e propriedades fantásticas. À medida que a gente evoluir, a gente vai conseguir, né, ter mais domínio sobre essas técnicas. Domínio que eu falo é moral, né, para a gente poder realmente ser um ser humano em potencialidade. Até lá, a gente vai tendo as nossas experiências e aperfeiçoando à medida que a gente se disciplina, põe de nós, estuda, compreende, abre janelas novas, enxerga outros horizontes. Então, gente, assim a gente termina o nosso seminário.